Tô parecendo que eu tô bem arrumadinho, né? Porque eu tô com uma camiseta e tal. Camiseta não, camisa. Calma aí. Mas eu aprendi a diferença, né? Camisa é quando tem gola. Camiseta é sem gola. Enfim, mas eu não tô, porque eu já tô de pijaminha. Meu cabelinho já tá, ó, prontinho pra dormir. O que é o cabelinho prontinho pra dormir? É aquele cabelo que você não coloca produtinho pra ele ficar arrumadinho nem nada. Você só deixa. Enfim. Parem de serem tão legais. Eu não ia falar isso, não. Eu ia falar pra parar de prestar atenção, tá? Na minha vestimenta e focar no que realmente importa. A minha colega não atendia pessoas pobres. Olha isso daqui. Vi um pobre na rua, jogava pedra nele, sabe? Como se o pobre tivesse ter mais problema na vida ainda. Não atender pobre, pra mim é isso. Vamos ver. Ah, e detalhe. Com comidas de fundo. Tem que ter. Ai. Será que eu vou ficar com fome, mano? Acabei de tomar um cafezinho da tarde, mas aí eu já vejo isso e não me abre apetite. Porque eu acabei de tomar leite, não vou comer uma gordura dessa, né? Enfim, eu trabalhava numa loja de roupa. Era uma loja bem pequena, porém era uma boutique, onde só tinha coisa de grife, coisa... Peraí, sai daí! Oi. Na hora que eu pauso, sai o negócio daqui. Tá, então ela trabalhava numa loja de roupa muito chique. Lá trabalhávamos eu, uma outra colega que era só vendedora igual eu mesmo, e uma outra que era gerente da loja. E essa minha colega, que era vendedora igual eu era mesmo, ela se achava rica só por trabalhar numa loja chique daquela. Quando a nossa patroa, que era a própria dona, era maior humilde, você nem falava que tinha uma loja daquela. E aí um dia, que gostoso esse bolinho aqui. Só um minutinho, moça, deixa eu falar. Quem faz isso no bolo, com certeza sabe fazer bolo. Que é o quê? Molhar a massa pra ela ficar úmida, mano. E aí o bolo fica cremoso e maciozinho. Fiquei com vontade, mano. E acabei de tomar café. E aí um dia, essa nossa gerente chegou na patroa e falou assim que ela não ia trabalhar mais lá porque o marido dela ganhou uma promoção só que em outro estado e eles teriam que mudar. Tá. E aí a nossa patroa ela não tinha como ficar sem gerente na loja porque ela não parava lá e ela precisava, sabe, de um braço direito pra cuidar de assuntos mais complexos, que legal esse digamos bolo, assim, mano. Da loja quando ela não tivesse. Foda. Então ela falou assim, bom, eu não posso pegar uma pessoa novata que eu não conheço e colocar num cargo de gerente. Então o que eu vou fazer? Eu vou escolher uma de vocês duas pra ser gerente, e aí eu contrato uma outra menina pra ser vendedora, que é bem mais fácil. Nossa, quando a patroa falou isso, a minha colega ficou louca, porque ela é desse tipo de gente que sempre quer mostrar uma coisa que ela não é. Então, pra ela ser gerente de... Nossa, rapidinho, mano, você já fala já. Que doce é esse, hein, mano? É um doce de leite com uva verde aqui dentro ou eu tô louco? Ó, mas em momento algum ela mostrou uva? Nossa, mas me deu muita vontade agora, mano. Doce de leite com uva verde, tudo misturado. Depois coloca numa taça, um pauzinho de baunilha, pum, colherzinha. Acabou, vira uma sobremesa muito foda. Então tá, vocês vão competir a gerência. Você versus sua amiga que quer se mostrar pra caramba e quer ser legal, chata demais. Então, ela vai passar por cima de você. Você sabe, né? Que esse tipo de amiga não é uma boa pessoa. Gente que sempre quer mostrar uma coisa que ela não é. Então, pra ela, ser gerente de uma loja chique daquela valia muito mais do que o aumento que ela ia ter se ela fosse promovida. Claro que eu também quero. Quem não quer um aumento no salário? Só que eu não fiquei louca como ela, sabe? E aí, como nós duas tínhamos o mesmo tempo de casa, não tinha como a patroa escolher por aí. Então, o que ela criou? Ela disse, olha, eu vou passar 3 dias testando vocês duas. Ao final desse terceiro dia, quem tiver fechado mais venda... Vamos fazer o seguinte, por 3 dias eu vou testar vocês. Todo dia terá um desafio diferente. Começando com batatinha frita 1, 2, 3. Quem chegar até o final, vira gerente. Seria bem melhor. Causaria menos rivalidade. As duas não estariam brigadas até hoje, por exemplo. Vai ser a nova gerente da loja. E quem aí fechar ela mais começou venda. a ficar mais louca do que ela já era, né? Eu sempre tratei todo cliente igual. Na verdade, isso é uma coisa minha, que eu levo pra vida. Pra mim, ninguém é melhor que ninguém. Já ela não. Ela já tinha uma coisa antes desse teste que, quando entrava uma pessoa mais simples na loja, que ela julgava pobre, como ela dizia, ela nem atendia. Era igual os vídeos de Darman que a gente via. E no final das contas, quem é rico mesmo, mano, não se importa com a roupa que ele vai no shopping. Ele só vai no shopping porque ele quer comprar um negócio. Vamos ver a parte 2 agora. O que rolou? Já começa com o gelinho. E depois de mim, falando assim, vai ser fácil demais ganhar a gerência de você. Você só atende pé de chinelo, que não tem dinheiro. Isso aí não tem problema não. Pelo menos eu tenho a minha consciência tranquila. Quando foi no outro dia, que já era o nosso segundo dia de teste, logo pela manhã eu vendi 2 conjuntos. E eu fiquei mais esperançosa.
Nossa, eu pensei que tinha um sertanejo rolando aqui nas abas, mas é dela mesmo, é do vídeo. Logo pela manhã, eu vendi 2 conjuntos e eu fiquei mais esperançosa, né? Falei, opa, agora eu tô no páreo. Só que ao decorrer do dia, aconteceu a mesma coisa. Os curiosos, ela jogava tudo pra cima de mim e ela fechava as vendas e no final do dia, ela tinha vendido mais que eu. Só que o que acontece? A gente já tava quase fechando a loja quando chegou uma menina bem simples mesmo, de chinelo, de conjuntinho. Eu não sei explicar. O conjunto dela era bem bonitinho, não era feio. Só que dava pra ver que era um pijama. Então, tipo, ela tava ali na loja de chinelo e de pijama. É lógico, porque ela não tá nem aí. Ela só quer ir na loja, comprar o que ela precisa e voltar pra casa e continuar de pijama. Porque ela é muito rica. Então, ela tá de pijama 2 horas da tarde. Não é meio que óbvio? A pessoa vai comprar roupa de pijama. Não significa que ela tá num nível de foda-se tão grande que só pode ser que ela tenha muito dinheiro, tá ligado? Isso fica meio que implícito. Então, tipo, ela tava ali na loja de chinelo e de pijama. E essa menina, ela não veio em mim. Ela passou por mim e foi direto na minha colega e falou assim pra ela que queria um vestido de festa tamanho M, se ela pudesse mostrar os modelos que ela tinha. E você não acredita o que a minha colega fez. Olha, eu fiquei tão sem graça. Ela olhando a moça vestida daquele jeito, ela virou pra ela e falou assim, olha, eu vou ser bem sincera com você. Isso aqui não é loja pro seu nível. Se eu fosse você, já procurava logo outra loja pra você não passar vergonha e pra você também não me fazer desperdiçar o meu tempo. Aqui é tudo de grife, tudo coisa boa, coisa cara. Dá pra ver no seu jeito de vestir que você não tem condições. A menina tentou argumentar. Não, tem nem que falar mais, mano. Com ela, mas ela não deu nem tempo. E eu, sem graça demais, fui lá e falei assim, não, moça, desculpa a minha colega, é porque ela teve uns problemas, tá com a cabeça quente, vem cá que eu te mostro. Levei ela e comecei a pegar todos os vestidos tamanho M que tinha na loja, sabe, e mostrava, e falava pra ela experimentar, colocar no corpo, insistia, sabe, tratei da melhor forma possível. Que legal essa porta, mano. A menina escolheu o vestido mais caro de todos que eu tinha mostrado pra ela, me pagou à vista e ainda me deu uma gorjeta gorda, diz ela que era porque eu atendi ela muito bem, sabe? E nisso, ela me fez 1000 elogios e foi embora. Quando ela foi embora, nossa, a minha colega tava putaça. Ela ficou assim, como que uma pessoa que tem condições de comprar um vestido do preço que ela comprou, anda daquele jeito? Isso é desleixo, se eu tivesse condições eu não seria desleixada daquele jeito, não. E falou, mas eu só deixei ela pra lá, ajudei a fechar a loja, a gente foi embora. No nosso terceiro dia, a patroa foi pra loja, porque ela falou assim que queria analisar a forma que a gente atendia os clientes. E aí, é claro que a minha colega passou a ser uma seda, né? Se chegasse o cliente lá pedindo um copo d'água, ela já viria mostrar as roupas da loja, tudo, uma pessoa completamente diferente do que ela realmente era. E aí, nisso, chegou aquela moça do dia anterior. Aquela, sabe, que ela não quis atender? Então, chegou lá, me cumprimentou, foi direto na patroa, abraçou a patroa e falou assim, benção, mãe. Quando eu olhei pra minha colega, parece que ela nem respirava de sem graça. Aquela menina era simplesmente a filha da patroa. E aí nisso, né, a patroa falou assim, então filha, como que foi a festa? Nossa, eu já consigo imaginar um vídeo do Darman escritinho na minha frente, assim, ó. Então não é escritinho, é produzidinho, gravadinho, editadinho na minha frente, assim, mano, ele inteiro. É esse o que só acontece lá nos estúdios do Darman. Então a gente tá acostumado com esse tipo de gente, eu só não imaginava que no Brasil também tinha gente desse jeito, mano. Você vive no Brasil, mano, você sabe da dificuldade das pessoas e você vai ficar fazendo isso? Nossa, mãe, foi muito boa. Graças àquela menina ali, ó, eu levei o melhor vestido que serviu direitinho em mim, gostei demais. Se não fosse ela, não teria encontrado nessa loja aqui, porque apesar de pequena tinha muita roupa. E ela pegou e falou assim, mãe, foi bom a senhora ter tocado no assunto, que eu lembrei de uma coisa. Eu queria perguntar à senhora se aqui na loja tem distinção de cliente, né? Se vocês selecionam aqueles que vocês julgam ter condições pra comprar aqui, aqueles que não. E a nossa patroa falou, claro que não, menina, tá doida? Cliente é cliente, todo mundo tem que ser tratado igual, com respeito, com carinho. Não, você tirou isso? E ela falou assim, então, mãe, é porque aquela menina ali, ó, ontem ela não quis me vender. Ela falou assim que aqui não era loja pra mim, que eu não tinha condições de comprar nada da loja, que eu procurasse outro lugar. E aí, nisso, a minha patroa perguntou, mas por quê? Ela falou assim, eu acho que foi só porque eu desci aqui de chinelo e de pijama, só pode. E a minha patroa descascou essa menina. Olha, eu sei que é muito errado isso que ela fazia, mas eu fiquei até com pena, porque essa menina chorava. E a minha patroa descascando ela, sabe? No final disso tudo, claro que eu que me tornei gerente e essa menina acabou pedindo conta de tão sem graça que ela ficou. Então, ao invés de contratar uma vendedora, minha patroa teve que contratar 2. Toma. Então agora ela teve que pedir contas, provavelmente não ganhou muitos direitos, né, mano? Depois que você pede conta, você não ganha tanto dinheiro quanto você fosse mandado embora, entendeu? É diferente. Mas com o esculacho desse que ela deu na filha da mulher, eu acho que deveria ser mandado embora por justa causa, mano. Porque não foi só tipo, ai, desculpa, eu não vou te atender agora. Não, foi, eu não vou te atender porque você não deveria estar aqui. Você não tem um nível pra estar dentro dessa loja. Ela, tipo, ainda humilhou. Então, pô, sei lá, mano. Agora, roda a vinheta. Não tem vinheta. A filha do meu marido, que tem 13 anos, engravidou. E o que choca nessa história é que, além dela ter 13 anos, ela é deficiente, toma remédio controlado. Deficiente não, pessoa com deficiência. Você fala pessoa com deficiência, você não tá resumindo a pessoa, a deficiência dela. Sou casada já há muitos anos com meu marido. Quando eu conheci ele, essa filha dele era bem pequenininha. Acho que ela tinha por volta de um aninho e pouco. Eu tive uma relação ruim com a mãe da menina. Até mesmo porque a mãe da menina e meu marido nunca tiveram nada, assim, de namoro, nessas coisas. Eles só ficaram, a menina engravidou e ele assumiu a filha e pronto. Também nunca fui contra meu marido.
marido exerceu o papel dele de pai. Nunca opinei sobre o valor de pensão que ele tinha que dar, isso ele sempre combinou lá com a mãe da menina. E ao que me cabia, eu ainda ajudava no que eu podia. Quando a menina foi completando lá pros seus 6 anos, foi que a gente conseguiu descobrir que ela tinha uma deficiência mental. Ela não acompanhava o raciocínio mental das outras crianças. Quando ela tinha 6 anos, ela tinha a mentalidade de um bebê de 3 meses. E ela foi crescendo e a mentalidade dela não foi acompanhando o tamanho dela. Isso foi ficando nítido pra gente que ela tinha um problema. Naquela época era muito mais difícil a gente conseguir um laudo, a gente ter um respaldo médico de que realmente ela tinha um problema. O pai da mulher, no caso os avós maternos da menina, eles eram muito cebosos. Tudo pra eles era frescura. Então eles não correram com a menina na época que deveria correr. Quando eles foram buscar ajuda pra menina... Peraí que tem um cachorro ciumento aqui. Pega um, tem que pegar o outro também, né? Pesado e tá cada dia mais comprido. Não fala, eles não falam, gente. Eles só acenam. Quando eles foram buscar ajuda pra menina, a menina já tava lá pros seus 10 anos de idade, 11 anos. Fez que talvez ela tivesse vindo sendo acompanhada desde novinha, talvez não tinha regredido tanto a deficiência. Daí a gente cuida dela, todo mundo junto. Hoje ela toma o remédio dela, ela faz uso de 3 tipos de remédios diferentes. Apesar da mentalidade dela não acompanhar a idade, mas ela é uma adolescente, linda, né, bonita pra caramba, cabelos lindos, corpão. E a gente cuida dela do jeito que dá, todo mundo, a gente se ajuda. Panela, não dava pra dar uma areada, não, de repente? Que isso, cara, virou policial de panela agora? Cabelos lindos, corpão. E a gente cuida dela do jeito que dá, todo mundo, a gente se ajuda, todo mundo pra poder cuidar dela. Porque, como eu disse, ela não pode ficar sozinha, é como se fosse um bebê. Você não sai, deixa um bebê de 6 meses, 7 meses em casa sozinho, você também não deixa ela sozinha. Então a gente se reveza, ora meu marido, ora eu, ou minha sogra, ou meu sogro, ou a mãe dela. Os tios também ajudam, a gente vai fazendo assim, e assim todo mundo vai vivendo. Isso a gente já tá assim, gente, por anos. Até que foi o aniversário dela, né, semana passada. Virou mocinha com 9 anos de idade, então desde os 9 anos dela que a gente vem enfrentando essa luta aí, né, porque é uma deficiente ainda mocinha. Mocinha é que menstruou, né? Tá, só pra eu saber. Quando foi na semana passada, ela completou 13 anos. Nisso, gente, ela já vinha passando mal há um tempo. Ela já vinha com crises de vômitos, de enjoo, já tinha ido na UPA, já tinha feito exame, não tinha dado nada. E a gente naquela correria com ela. Até que como ela não melhorava e ela batia muito na cabeça, clamando muito de dor de cabeça, a gente decidiu levar ela em outro hospital, em outra cidade. E lá em casa já ficou todo mundo falando, leva nesse hospital, mas não, já levou lá não sei quantas vezes, não dá em nada, vamos levar em outro hospital. Fomos. Quando nós chegamos, a primeira coisa que a gente fez, né, foi contar todo o quadro dela. Juntos fomos eu, meu marido, a mãe dela e a minha sogra. E assim que contamos ali todo o quadro da menina, foi feito todos os exames, também não deu em nada. Passou só um remédio lá, falou que podia ser uma virose, mandou a gente pra casa. Voltamos pra casa e umas 2 semanas depois ela melhorou. Não teve mais nada. Até o dia que a gente foi pego de surpresa com ela parindo, colocando o filho pra fora. Que isso? É desse jeito, mano. Como que você não consegue sentir que você tá grávida? Será que existem casos de pessoas que engravidam e a barriga fica pequena? Ai, peidei e saiu aqui o Guilherme. Parte 2. E, gente, por incrível que pareça... Nossa, tava precisando acordar mesmo, que eu já tô quase dormindo com essa história aqui. Tô brincando, gente. Vamos lá. Parte 2. E, gente, por incrível que pareça, a gente já tinha ido com ela em várias UPAs e tinha feito vários exames e não constatou gravidez, não. Talvez por conta da idade, da deficiência, não foram atrás de buscar se ela tava grávida ou não. Ninguém esperava por isso. Até que um dia, sem mais nem menos, a gente, de repente, tivemos um susto, ela começou a passar mal, assim, e a criança começou a sair, gente. Literalmente saiu a criança. Vamos, obviamente, todo mundo em choque. Viemos para o hospital já com o bebê nos braços e começa a pairar aquela dúvida sobre a cabeça de todo mundo. Pairar ou parir? Nossa, mano, eu tô com muitas dessas piadas de zorra total. Com o bebê nos braços e começa a pairar aquela dúvida sobre a cabeça de todo mundo. Como assim? Ela não sabia explicar nada, não sabia contar nada. Foi chamado o conselho tutelar, foi chamado polícia. Mano, será que essa menina foi... Entenderam o que eu falei? Examinou ela, houve um processo. Minha sogra, ela fez questão de abrir um processo. Ela foi examinada. Os médicos que examinaram ela constataram que ela tinha relação como de uma pessoa casada e frequentemente ativa ali. Foi um susto muito grande pra gente. Ficamos em choque. A gente vivia se desdobrando entre um e outro pra poder cuidar dela. Não ficava com ninguém de fora, a não ser com a gente. A gente faltava trabalho quando o outro não podia faltar. A gente chegava atrasado. Tudo nos deixou um alerta. Quem fez isso com ela foi alguém da família. Alguém ali do convívio. Os únicos homens que tinham contato com ela eram o meu marido, o pai dela, o tio dela, o irmão do meu marido. E ele também ajudava a cuidar dela, também fazia parte da rede de apoio dela. E a gente não queria acreditar, mas também era homem, não se escapava, era o meu sogro. No caso, vinha ser o avô dela. Tá, já que rolou um assunto delicado desse, como é que eu faço pra ajudar? Diz que 100. Se você passa por isso ou conhece alguém que passa, diz que 100 e conta o que tá acontecendo. Sim, da área masculina que cuidava dela. Era só a mãe dela e a família do pai, que no caso é a família do meu marido. A gente ficou completamente em choque. Mas eu e minha sogra, a gente abriu uma investigação entre nós, a gente poder descobrir quem era que tava fazendo isso com ela. Demorou, gente. Demorou muito. Levou 2 meses. Isso pra mim foi uma eternidade. Conseguimos descobrir quem tava cometendo toda essa barbaridade era o irmão do meu marido. Ele chegou a ser lixado pela vizinhança. A polícia chegou e acabou tirando ele e levou. E ele tá preso e segue preso até hoje. Já fazem 4 anos que aconteceu. A criança nasceu bem, com saúde. No início a gente até achou que podia ter o mesmo problema, a mesma deficiência dela, mas não. A criança veio perfeita.
Não, a criança veio perfeita, diferente dessa, que eu não sei se foi a melhor palavra pra usar. A criança viu não, a deficiência dela, mas não, a criança viu perfeita. Meu marido, ele se culpou muito, ele entrou em depressão. Ele ficou realmente muito mal em saber que o irmão dele fazia tudo aquilo com a filha dele. Enquanto a gente precisava da ajuda dele, pra ele poder ficar com a menina, pra gente poder trabalhar, pra gente poder sair, pra gente ir ao mercado, pra gente fazer qualquer coisa. Ele tava ali, o tempo que ele tinha. Chega. Enfim, é isso. Então, se você passa por isso, procura ajuda, diz que sim. Não passa por isso sozinho, não, tá? Agora, ó a trilha sonora como é que já muda pra gente ir saindo desse clima. E já vamos pra uma história de uma pessoa que ganhou um Vale Night e perdeu o casamento dela. Isso. Já volta já pro clima tenso. Eu ganhei um Vale Night, perdi meu casamento. Um Vale Night de aniversário que ele me concedeu, que ele inventou. Tava chegando meu aniversário, e aí ele me perguntou o que eu queria ganhar de presente. Eu disse, qualquer coisa que você sabe que eu gosto, menos coisa pra casa, porque aí não é presente, né? Quando foi na semana do meu aniversário, a minha menina mais nova, que tinha 6 anos de idade, ela brigou na escola, bateu numa coleguinha, a diretora me chamou. E eu quero fazer um adendo aqui, gente. Eu não acho que ela fez certo, eu não passei a mão na cabeça da minha filha. Mas também, eu não achei certo o que a diretora veio me falar. Ela falou assim pra mim que às vezes... Pedim, diretora. Que delícia de maionese, mano. O filho replica na escola aquilo que ele tá acostumado de ver em casa. Tipo assim, em casa a gente não tinha esse negócio de bater em filho, muito menos entre eu e meu marido. Então eu discuti com a diretora, virou aquela confusão, ela chamou a polícia, a gente foi parar na delegacia, e aí eu tive crise de ansiedade por conta disso. Não, a gente não ensina agressão dentro de casa, não. Aí a diretora, mas eu acho que ensina sim. Sua diretora? Tô começando a achar que ela aprende isso de casa. Começando a achar. Enfim, falei pro meu marido assim que eu não queria nem saber de comemorar aniversário mais, porque eu tava muito estressada, fiquei muito mexida com aquilo. Tava procurando escola pra poder trocar a minha filha, porque não tinha clima mais dela continuar ali. O meu aniversário ia ser no domingo. E aí depois disso ele falou assim, amor, eu tava pensando, eu já sei o que eu vou te dar de presente. E eu falei assim, o quê? Ele falou assim, um Vale Night. Eu falei, um Vale Night? Como assim? Ele falou assim, você tá precisando esparecer a cabeça, ficar sozinho um pouco, né? Ficar sem filho, sem marido. Então eu vou fazer assim, você escolhe ou a sexta ou o sábado pra você poder sair. E aí eu fico com as crianças, porque no domingo não dá, né? Que eu vou trabalhar na segunda. E eu fiquei tipo, é alguma pegadinha? Um spazinho não quis, né? Uma sessão de massagem. Toma aqui, ó. Balada comprada, ó. Que merda de presente, com todo o respeito do mundo. Porque assim, ele nunca foi extremamente ciumento, mas ele também nunca foi moderninho, de tipo, né, minha mulher pode sair à noite, sozinha, nunca foi assim também. Falei pra ele assim, você tem certeza? Ele falou assim, sim. Falei, mas eu vou sair pra onde? Ele falou assim, pra onde você quiser. Você escolhe um lugar, você sai sozinha, você esfria a cabeça e eu fico com as crianças. E eu fiquei, cara, será? Com quem que eu vou sair, né? Nem amiga eu tenho. Aí beleza. Falei, quer saber? Eu vou aproveitar. Realmente, eu tô precisando, né, dar aquela descansada na cabeça. Falei pra ele, eu vou sair num sábado. Aí ele falou assim, você já sabe onde você vai? Falei assim, eu vou no cinema, de lá eu passo num barzinho, né, qualquer coisa assim e volto pra casa. Tá bom. Ele falou assim, não, tudo bem, não preocupa com hora, não. Quando foi no sábado, eu fui pro cinema, assisti um filme, saí, já era por volta de umas 10 e pouca da noite, resolvi passar num barzinho. Quando eu tava sozinha, falei, vou passar num barzinho universitário, que é mais cheio, né, que não fica perigoso assim pra mim. Fui. Mas quando eu sentei, eu me dei por conta que eu tava dirigindo, então eu não podia beber. E se eu não fosse beber, o que eu ia ficar fazendo ali sentada naquele barzinho? Falei, quer saber? Vou dar uma volta no parque e de lá eu vou pra casa, né? Já esparecia a cabeça, assistir um filme sozinha. Nossa, não tem a opção de tomar um suco, tomar um refrigerante. Tinha outras coisas pra comer aí, ó. Uma porçãozinha dessa, ó, de camarãozinho frito. Que é isso, mas tá. Quando eu cheguei lá no parque, eu encontrei uma colega da época de escola que tinha muitos anos que eu não via. E aí a gente começou a conversar, a gente começou a falar dos colegas da época de escola. Ai, fulano formou nisso, ciclano casou com Beltrano. E a gente começou a conversar. Nem vi a hora passar. Ou seja, aquele propósito que ele tinha de eu esquecer de casa, de marido, de filho, funcionou. Quando olhei na hora, era 10 da manhã. O parque já tava quase que completamente vazio. E aí eu falei pra ela assim, quer saber? Eu vou embora porque vai ficar perigoso, né? Eu tô sozinha. A gente se despediu e eu vim pra casa. Quando eu chego aqui, era quase 4 horas da manhã, né? Porque o parque é um pouco longe. Ele tava acordado me esperando. Daí, normal, né? Achei que era pra perguntar como que foi. Até também, por uma questão de preocupação, né? Eu Mas sozinha. Ele falou assim, e aí, aproveitou? Falei, nossa, aproveitei. Realmente deu pra dar uma descansada na cabeça. Ele pegou e perguntou, onde você foi? Falei, eu fui no cinema. Do cinema eu passei no barzinho, mas lembrei que eu não podia beber, que eu tava dirigindo. Fui no bar. Ele falou assim, no bar? Até essa hora da manhã? Aí eu falei assim pra ele, mas você não falou que não tinha problema a questão de horas, que eu podia ir onde eu quisesse? Ele falou assim, mas eu não achei que uma mãe de família fosse ficar até essa hora na rua. Eu pensei assim, que você fosse ficar até umas 11 e ia voltar pra casa. Volta na hora que você quiser, mas dentro do horário que eu tô pensando aqui, ó. Já enfezei com ele, falei assim, olha, foi você que inventou, foi você que falou pra mim que não tinha problema de hora, que eu podia sair sozinha, né? Agora você tá aí, você tá caçando confusão, eu não fiz nada, eu tava no parque, então se você não quer acreditar, sei lá, você se vira e você lide sozinha aí com as suas inseguranças. E aí, lidou certo ou não? Joguei o problema pra vocês aí, né? E nisso eu fui tomar banho, porque ele sempre soube
soube que eu tenho uma mania que se eu passar muitas horas na rua, quando eu chego em casa, a primeira coisa que eu quero fazer é tomar um banho. Eu não sei porquê, gente. Eu chego me sentindo sujo, eu quero banhar pra poder descansar. E aí, pelo fato de eu ter ido banhar, ele caçou mais confusão. Ele achou assim que eu tava indo banhar porque eu tinha feito certas coisas na rua. E aí a gente brigou, sabe? Ele falou coisas. Eu falei pra ele que se ele não se sentia seguro, né, de eu sair de noite, sozinha, voltar pra casa quando eu quisesse, então ele não sugira. Aquilo, porque ele que inventou. Enfim, fui dormir, né? Tava cansada, fui dormir. No dia seguinte, a gente nem olhou um pra cara do outro. Lá. E aí o resto da semana foi assim, a semana inteira. Quando foi no domingo da próxima semana, a gente discutiu de novo e a gente ficou mais uns dias assim. Ao todo foi uns 12 dias, sabe? Brigado, um sem olhar pra cara do outro. 12 dias, os dois na mesma casa, num clima bunda. E aí eu cansei. Eu chamei ele pra conversar, falei assim, olha, tá ridículo isso. Você que disse que eu poderia. Nossa, imagina, 12 dias depois tem que voltar no assunto de 12 dias atrás. Fui no cinema, encontrei uma colega, fiquei conversando e você do nada surtou por uma coisa que você inventou. Então assim, é o seguinte, ou a gente se entende, para com essa palhaçada, ou então é melhor a gente se separar porque do jeito que tá não dá. Ele simplesmente pegou as coisinhas dele e saiu de casa. Foi embora por causa de uma palhaçada que ele mesmo inventou. Quase 13 anos de casamento. Que isso? Fora, gente, por uma coisa assim que não tem explicação. E acaba assim? Não tem parte 3, não tem nada? Ah, aqui, a Mai soltou um comentário. Ele fez de caso pensado. A intenção dele era exatamente essa de se separar. Ah, entendi. Foi ele dar uma miguezinha, né? Qualquer briguinha que a gente tiver agora, a gente separa. Mas não é uma fila da puta. Enfim, é meio difícil isso. Mas pra evitar a maioria desses problemas aqui, ó, dá pra evitar lá atrás, já na origem. Tipo, pensando direitinho com quem que você vai se relacionar. Você observa como essas pessoas tratam as outras pessoas. Eu acho que, tipo, é o jeito mais fácil, assim. É isso, família. Nossa, mano. Quanta unha encravada que a gente viu hoje, hein? Eu vou deixar. Os vídeos que forem interessantes, eu vou deixar assim, pra não estragar a linguagem deles. Porque tudo isso é uma linguagem. Inclusive cachorros dançando no final do vídeo.